Saudações cordiais. Sejam muito bem recebidos neste canal. Hoje, vamos saber: boxe. Os 10 maiores lutadores. Rocco Francis Marquegiano, conhecido no ringue como Rocky Marciano, é considerado um dos socadores mais fortes de todos os tempos. A carreira de Rocky durou de 1947 a 1955, e ele deteve o título de campeão mundial dos pesos pesados de 1952 a 1956. Rocky terminou sua carreira com um recorde de 49 lutas, 49 vitórias, 43 por nocaute, ou seja, invicto. Ele lutava com uma agressividade implacável e tinha uma resistência incomparável, então não é nenhuma surpresa que ele não pudesse ser derrotado no ringue. Rocky também era famoso por ter um queixo incrivelmente forte, o que certamente contribuiu para mantê-lo no topo. Infelizmente, Marciano faleceu em 1969 num desastre aéreo. Saiu de cena, de maneira trágica, o homem que jamais foi derrotado em um ringue. Henry Jackson Jr. lutou sob o nome de Henry Armstrong de 1931 a 1946. Ele ganhou apelidos como Renko Homicida e Rec Martelador por causa de seu poder absoluto e ferocidade no ringue. Armstrong foi classificado várias vezes como um dos maiores lutadores de todos os tempos, e possui um recorde de 151 vitórias, sendo 101 delas por nocaute, 21 derrotas e 9 empates. Henry também é um dos únicos lutadores a ganhar títulos em 3 ou mais categorias de peso diferentes: peso-pena, peso leve e meio-médio. Armstrong viria a defender seu título dos meio-médios 19 vezes. No boxe, a combinação de rápido e resistente é rara e extremamente difícil de surgir. Guglielmo Papaleu, mais conhecido como Willie Pep, foi um boxeador peso-pena que lutou de 1940 a 1966. Willie tinha essa combinação mortal exata, e ele trouxe cada grama dela para todos os 1956 assaltos em 241 lutas de sua carreira de boxe. Entre 1942 e 1950, ele conquistou o título de campeão mundial dos penas 2 vezes e foi incluído no Hall da Fama do boxe em 1990. Pep era conhecido por sua velocidade e evasão no ringue e ainda é considerado um dos melhores boxeadores de peso-pena de todos os tempos. Com 241 lutas disputadas, 229 vitórias e 11 derrotas, Willie Pep está no 8º lugar desta lista. Conhecido como o malhador de Manessa no ringue, Jack Dempsey chega em 7º lugar em nossa lista. Jack foi um dos boxeadores mais populares durante seu tempo como boxeador profissional de 1914 a 1927. Ele se tornou famoso por sua exibição de poder e agressividade em seu estilo de luta. Dempsey reinou como campeão mundial dos pesos pesados de 1919 a 1926, que defendeu 2 vezes, e possui um recorde de 68 vitórias, 53 por nocaute, em 85 lutas e apenas 6 derrotas. Dempsey é facilmente um dos pugilistas mais lendários de todos os tempos. Jack Johnson não foi apenas um boxeador lendário, mas ele conseguiu se tornar o primeiro campeão mundial de boxe afro-americano de peso pesado e reinou de 1908 a 1915. Sua carreira como boxeador profissional foi de 1897 a 1945, e ele era imbatível por mais de 10 anos. Com um cartel de 70 vitórias, 35 por nocaute, 11 derrotas e 11 empates, o que não é tão impressionante quanto alguns dos outros lutadores de classificação inferior, Johnson subiu na lista pelo papel que desempenhou no movimento contra o racismo durante a era Jim Crow nos Estados Unidos.
No ringue, Júlio César Chávez era conhecido por muitos nomes, incluindo o César do boxe, o Leão de Culiacán, e também simplesmente como Senhor Nocaute, apenas para citar alguns. Júlio começou sua carreira no boxe em 1980 e terminou em 2005 com alguns dos melhores recordes de boxe de todos os tempos, incluindo títulos nas categorias superpluma, leve e meio-médio leve. Com um total de 115 lutas, das quais foram 107 vitórias e 86 por nocaute, e apenas 6 derrotas e 2 empates, a carreira de Júlio no boxe o marca como um dos maiores lutadores do pugilismo. Iron Mike, Kid Dynamite, o pior homem do planeta, como você decidir chamá-lo, Mike Tyson está entre os pugilistas mais famosos e lendários de todos os tempos. Com um recorde de 50 vitórias, 44 por nocaute e apenas 6 derrotas, em uma carreira que durou de 1985 a 2005, além de ser o primeiro boxeador peso-pesado a manter e unificar simultaneamente os títulos do Conselho, da Associação e da Federação Internacional de Boxe, Tyson provou que era fenômeno. Entretanto, Tyson passou por muitas barreiras durante a vida, tanto pessoal quanto profissional, incluindo a perda de seus 3 títulos, ao ser derrotado por James Buster Douglas, uma acusação de violência sexual, uma luta controversa contra outra lenda do boxe, Evander Holyfield, e a morte da filha caçula, Exodus Tyson, de apenas 4 anos de idade. Em 2020, então com 54 anos de idade, Tyson voltou aos rings para uma luta contra Roy Jones Jr., que terminou em empate e num clima muito amistoso. Sem dúvida, Tyson entalhou seu nome no pugilismo e sempre será referência para o esporte. Considerado por muitos como o maior boxeador peso por peso da história do esporte, Sugar Ray Robinson aparece como o terceiro boxeador mais lendário em nossa lista. Famoso por sua classe e estilo de vida extravagante fora do ringue, e seu poder devastador no ringue, Robinson conseguiu um recorde de carreira de 179 vitórias, 109 delas por nocaute, 19 derrotas e 6 empates. Sugar Ray deteve o título mundial dos médios de 1946 a 1951 e, mais tarde, em 1951, Robinson também conquistou o título mundial dos médios. De sua luta de estreia vitoriosa em 1940 até o incidente de Jimmy Doyle, e ao longo do resto de sua carreira, Sugar Ray Robinson provou ser uma das estrelas do boxe mais talentosas a enfeitar o ringue. Nascido Cassius Marcellus Clay Jr., e possivelmente um mito entre os pugilistas, Muhammad Ali vem em segundo lugar na lista. Chamado de o campeão do povo por seu carisma e dedicação aos fãs, e eleito lutador do ano 7 vezes por uma revista especializada em pugilismo, Ali ostenta um recorde de 56 vitórias, com 37 vitórias por nocaute e 5 derrotas.
Além de lutador, Ali era um ferrenho ativista na luta contra a opressão às pessoas negras, que era evidente e muito grave. Com 1,83 metros de altura, o movimento de um dançarino, a força de um peso pesado e a habilidade técnica e a velocidade de um peso leve, suas habilidades no boxe são difíceis de comparar com qualquer outro boxeador. Ele ganhou o título dos pesos pesados 3 vezes e de bom grado enfrentou qualquer um que se opusesse a ele. Uma verdadeira lenda e que não será esquecida. Conhecido como o homem que bate em Hitler e o bombardeio marrom, Joe Louis é considerado por muitos o boxeador perfeito. Ele é um dos maiores perfuradores de força que já existiu e também é o campeão dos pesos pesados com mais longa permanência na história, detendo o título de 1937 a 1949. Inclusive, é o lutador preferido de Mike Tyson. Seja no momento em que ele fez Max Schmeling chorar de dor, ou quando ele dobrou Billy Khan com uma combinação destruidora, sempre ficou claro que Louis foi um dos maiores boxeadores que já existiu. Com um recorde final de 66 vitórias, com 52 vitórias por nocaute e 3 derrotas, o bombardeio marrom é sem dúvida nossa lenda número 1 do boxe. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações para aproveitar os próximos vídeos. Agradecendo a audiência e até a próxima.